Bom dia, Raimundo, tudo bem? Santiago. Bom dia, professora. Tudo bom? Bom dia, Tudo. Murilo. Bom dia, professor. Bom dia. Nós ficamos na última aula nossa com relação a vocês ficarem com aquele artigo, não foi isso? Dividido em representantes aí para poder apresentar, foi isso? Tá certo ou não, pessoal? Já desci, certo? É isso aí. Isso mesmo, né? Então, deixa eu só projetar a minha área aqui, só para a gente conferir, que é em relação a esse trabalho aqui, né? Que é o trabalho de ligações químicas, a gente vinha falando sobre ligações, e daí eu tinha pedido para vocês fazerem a leitura, e posteriormente, na semana passada, nós pedimos para dividir em tópicos, né? Ligação iônica, covalente, metálica, teoria do orbital molecular, teoria de ligação de valência. Confere? Quem é que ficou responsável pela parte de ligação iônica? Foi você, Raimundo? Não, professora, não foi eu, não. Quem foi? Alguém anotou para mim, que eu pedi para anotar? Quem que foi que anotou para mim? Fui eu que anotei. Você, Jardeci? Você foi o representante da turma, né? E aí, quem que ficou com a parte de ligação iônica? Bom dia. Ligação iônica ficou o grupo 1, Rafael Monteiro. Rafael Monteiro. Cadê você, Rafael? Por enquanto não está aqui não, né? Rafael Monteiro. E quem ficou no grupo do Rafael? Alguém estava junto com o Rafael? Raimundo, você ficou com ele, Thiago? Ele vai. Quais são os integrantes aí, Thiago? Oi? Raimundo, eu acho que seu microfone parece que não está funcionando. Você está tentando aqui, não estou ouvindo. Tenta conectar ele novamente. Conseguiu, Raimundo? Tentando falar. Tiago Marques? Também seu microfone, pelo menos eu não estou conseguindo te ouvir. Raimundo e Tiago, acho que vocês estão com problema com relação ao microfone. Fala mais um pouquinho para eu ver se eu consigo te ouvir. Eu consegui um pouquinho. Bom, agora sim, Tiago, agora sim. Tiago, é você e o Rafael e quem mais? Hã? Eu, Rafael e o Caio. Caio já está aí? Também não. Eles vão vir? Você conseguiu falar com eles aí? Porque senão a gente já começa. Não, eu não sei, não. Não? Vocês não tinham se organizado para apresentar? Como é que vocês fizeram? Sim, a gente separou as falas. Tá. Esperar mais uns 3 minutinhos. Pessoal, já desse quem é que ficou com ligação covalente?
Valente, grupo 2, ficou o Arthur. Arthur, de Paula. Arthur, tudo bem, Arthur? Beleza, professora, tudo? Seu grupo está todos aí? Estão todos aí, seus colegas? Eu tô olhando aqui, acho que, deixa eu ver aqui. Quem que é os seus colegas? É o Ferreira, o Eduardo e o Santiago. Santiago está aqui. Eduardo, não. E quem mais? É o Ferreira. Mas o sobrenome é Ferreira ou o nome dele é É, Ferreira? eu não sei, professora. É o que tava no WhatsApp, eu só vi assim. Ah, Ferreira. Não, Ferreira é a Josiane Ferreira. É isso, Não. Não, esse é masculino. É masculino? É. Então, não tem aqui, não. Por enquanto, não apareceu, não. Bom, 7 e 6. Vamos esperar até 7 e 8. Se não comparecer, a gente começa com o nosso amigo Tiago aí. Tiago, não, é o Tiago, né? E vamos para o seu grupo. Certo, Tiago? Pessoal, essa é a nossa primeira atividade avaliativa, né? Como eu já tinha apresentado o plano para vocês. Lembram disso? Pode falar, Marcos. Pode falar, Marcos levantou a mão. Bom, vamos começar então. Tiago? Tiago, tá me ouvindo? Oi. Você vai precisar projetar os seus slides, você tem slide, o que você vai utilizar? Não, vai ser só explicação mesmo. Então, você quer que eu deixe o artigo aqui, igual está projetado? Uhum, pode deixar. Então, deixa eu só ampliar ele aqui, para facilitar a visualização. Consegue visualizar? Que o seu ficou a parte de introdução. Eu Isso. fiquei com essa parte. E depois a parte de ligações iônica. O seu grupo é esse, né? Que ficaria até aqui, ó. Até ligação covalente. Confere, foi isso? Sim? Sim. Ok. Então, eu vou fechar o meu micro. Seus colegas chegaram? Alguém aí ou não? Rafael. Não. Quem é mais que você falou? Era Rafael e o Caio. Nenhum dos dois estão aqui. Não, nenhum dos dois chegaram aqui, não. Nem Rafael e nem Caio. Não apareceram, não. Certo, Thiago? Então, eu vou fechar meu microfone. Todo mundo consegue ouvir o Thiago tranquilamente? Tá tranquilo? Arthur, Marcos, Felipe, Raimundo, Santiago, Jardeci? Tranquilo. Tranquilo? Então, eu vou fechar meu microfone, Thiago. E você, né, no momento da sua fala, e aí depois a gente retoma novamente, tá ok? Mas a câmera vai estar aberta aqui. Então, boa apresentação para você. Então, eu fiquei com a parte de introduzir o conceito básico da ligação iônica. Então, a ligação iônica é um tipo de ligação química que ocorre quando o átomo de um metal cede definitivamente um ou mais elétrons para outro átomo que não seja metal. Então, com isso, o átomo que doa elétrons para o outro
ele fica carregado positivamente e se torna um cátion. E o carregado negativamente se torna um ânion. O objetivo dessa ligação é de deixar os átomos estáveis. Daí entra a regra do octeto, na qual diz que o átomo deve possuir 8 elétrons na sua camada de valência, que é a última camada eletrônica, ou 2, no caso de átomos que só possuem a camada K. Aí, desse modo, o átomo fica com a mesma configuração de um gás nobre, tornando-se estável. É por isso que os gases nobres são os únicos elementos químicos encontrados isolados na natureza. Pronto, acabei. Acabou, Thiago? Parece Caio chegou, Caio? Caio não, Rafael. Rafael tá aí. Rafael? Bom dia, professor, tá me ouvindo? Tô ouvindo, Rafael. Bom dia. Pois teve um probleminha aí técnico, isso acontece. deu um problema no computador, eu tive que baixar o Teams aqui no celular rapidinho, porque não entendi por quê, mas bem na hora deu problema. Não, seu colega começou fazendo aqui a introdução, e aí disse que tinha uma parte que é sua e uma parte que é do Caio, mas parece que o Caio não chegou. Também talvez tenha tido problema. Isso é normal. No caso, então vou passar a palavra agora para você, ainda, né? Estamos entendendo a discussão de vocês, tá ok? Então vou fechar. Você quer projetar alguma coisa ou é o próprio artigo aqui que está na tela que eu deixei? Pode deixar o artigo, eu vou só falar sobre alguns exemplos Tá. Aí, conforme você quiser que eu rode o artigo, você fala, professor, eu vou fechar meu microfone, mas eu estou te ouvindo. Certo? Só tô com o microfone para não dar problema de microfonia quando você está explicando. Tá ok? Certo. A minha parte é bem pequenininha, na verdade. A maior parte estava no Caio. Ah, tá. Então eu vou fechar aqui e aí eu você sinta à vontade para fazer sua apresentação. Certo. Bom, a minha parte basicamente iria dar vou dar alguns exemplos de ligações iônicas que as ligações iônicas geralmente são estabelecidas entre um metal e um ametal, né, como o colega aí disse. E algumas características deles são que eles são elementos sólidos, duros e quebradiços e apresentam altos pontos tanto de fusão quanto de ebulição. E outra coisa é que eles também conduzem corrente elétrica quando estão dissolvidos em água, né? Que é aquele caso acho que todo mundo já viu, né? Que é dissolver sal na água ali e fica conduzindo corrente elétrica. E alguns desses exemplos de ligações iônicas são o cloreto de sódio, né? Que é o sal de cozinha. Tem também o cloreto de magnésio e o óxido de alumínio, que são os mais comuns que tem disponíveis na natureza, digamos assim, né? Na verdade, essa é a minha parte só, professor. Eu ia ficar só com uma conclusãozinha mesmo. A explicação geral ia ser do Caio, mas por algum motivo ele não apareceu, certo? Então, meio que ficou bem pequena a apresentação, né? Ok. Eu vou fazer o seguinte, Rafael. Eu vou passar para o pessoal de ligação covalente, né? E aí, se o Caio realmente não aparecer, daí a gente retoma aqui, tá ok? Não vou fazer ainda complemento nenhum, não, tá? Tá. Uhum. Então, o pessoal da ligação covalente vai precisar projetar, tem que eu transferir a apresentação para vocês. Quem é que ficou aí com a ligação covalente? Viu, professor? Isso, Arthur. Você vai precisar a apresentação? Eu vou precisar, professor. Então, os slides, né? Então, eu estou transferindo para você tornar um apresentador. Verifica aí se chegou aí para você. Sim, chegou. Chegou? Chegou. Então, agora você pode... E na parte superior tem um quadradinho com uma setinha. Não sei se você já fez esse trabalho aqui no Teams. Não, isso não. Então, na parte superior, né? Tem um quadradinho com uma setinha bem assim do lado direito. O último íconezinho, antes de sair.
E aí você vai clicar nele e apresentar tela. Compartilhar conteúdo. Tem assim, ó, tem compartilhar conteúdo, exatamente. Ele significa compartilhar. Aí você abre ele, aí tem compartilhar tela. Entendi. Entendeu? Sim. Isso. Aí você pode colocar no modo de apresentação. F5. Você coloca no modo de apresentação certo? Já? Sim. Tá. Então a gente ficou com ligação covalente, né? Só um minutinho que eu vou precisar aqui. Deixa eu passar aqui. Me fala, esse é o grupo 2, né? Porque o grupo 1 estava incompleto. Isso. Deixa eu anotar o grupo 2. Aí comigo tá o Ferreira, o Santiago e o Eduardo. Tá, então é o Arthur que está falando. Só um minutinho que eu esqueci de anotar. Arthur Ferreira. Santiago. Quem mais? Eduardo. Eduardo. Apareceram aí? Eu tô confirmando aqui, senhor. Pois é, deixa eu ver quem está aí. Só para eu confirmar com você, então. Arthur está aí. Santiago está aí. Nem o Eduardo, nem Ferreira estão aqui. Não apareceram, não. Tá? Então, você está com 2 integrantes. É você mais um colega. Tá ok? Ok. Eu vou fechar meu microfone, mas qualquer coisa é só me chamar. Eu estou com a câmera aberta. Tá ok? Para não ter problema de microfone. Então, boa apresentação para vocês. Obrigado, senhor. Então tá, a gente ficou com ligação covalente e eu vou iniciar dizendo o que é uma ligação química. A ligação química é feita por átomos que, para terem maior estabilidade, eles formam diversos compostos, né? Essas ligações podem ser iônicas, covalentes ou metálicas, e também uma terceira modalidade da ligação química, específica para os átomos metálicos, cujo nome é ligação metálica. A gente vai falar sobre a ligação covalente. A ligação covalente é aquela em que os átomos dos elementos químicos compartilham seus elétrons a fim de ficarem estáveis. A ligação covalente é um tipo de ligação química que ocorre entre átomos de hidrogênios a metais e semimetais com a finalidade de ficarem estáveis. A estabilidade eletrônica é alcançada quando o átomo fica com 8 elétrons na sua camada de valência, última camada eletrônica, né? Ficando com a configuração de um gás nobre, sendo que a única exceção é o hidrogênio, que fica estável com apenas 2 elétrons. Portanto, todos os átomos dos elementos mencionados, hidrogênios, ametais e semimetais, possuem a tendência de receber elétrons para ficarem estáveis. Visto que não é possível que todos recebam elétrons, senão pelo menos um não ficaria estável. Então, os átomos envolvidos em ligação covalente compartilham um ou mais pares de elétrons. Aqui uma imagem vai explicar mais ou menos como é que é essa transferência, né? Com um átomo com um elétron sobrando, né? E o outro precisando de um elétron para ficar estável. Aí faz essa transferência. Uma molécula de cloreto de hidrogênio, HCl, é formada por uma ligação covalente entre um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. Isso aqui é uma representação também, né? O átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio possui somente um elétron na sua camada eletrônica e precisando receber mais um elétron para ficar estável. É o que está acontecendo na imagem. Henrique está aí? Oi, Arthur. Pode falar. Será que o Henrique chegou? Deixa eu ver aqui. Caro
Não chegou, não. Tá, então eu vou continuando, então. Uhum. Pode falar, tu pode continuar. Tá, por outro lado, o cloro ele possui 17 elétrons, né, no estado fundamental, e sendo que na sua camada de valência ele tem 7 elétrons, e significa que ele precisa receber mais um elétron para ficar estável. Aqui é a representação, né, do átomo de cloro. Visto que tanto o hidrogênio quanto o cloro precisam receber um elétron, eles compartilham um par de elétrons, ficando ambos estáveis. Cada aqui está correndo essa transferência, né, esse compartilhamento. Veja, se formou uma molécula, isso sempre acontece nas ligações covalentes, ou seja, formam-se unidades isoladas e grandezas limitadas. Por isso, a ligação covalente também é chamada de moléculas. Acho que o Ferreira quer falar agora, professora. Acho que tá aí, mas tá com outro nome. Tá falando aqui comigo no WhatsApp. Vou passar para ele aqui, professor. Acho que tá... Eu tava com problema no microfone aqui, não consegui falar. Acho que tá me ouvindo, né? Sim, eu tô ouvindo. Tá ok. Então... Desculpa aí pelo atraso aí. Bom, esse tipo de ligação ele pode ocorrer através de átomos diferentes, né? Como no exemplo do HCl, ou entre átomos de mesmo elemento. Quem está no controle? Ao analisar, observa-se que a maneira de representar a ligação em que se representam os elétrons da camada eletrônica por bolinhas ou X, né, conhecida como fórmula eletrônica de Lewis. Outra forma de representar esse tipo de ligação, mostrada abaixo, é a fórmula estrutural plana, em que cada par de elétrons compartilhados é simbolizado por um traço. Aí tem os modelos, né, do gás hidrogênio, a fórmula molecular, o gás do cloro e o gás nitrogênio. Também a fórmula molecular da água, né, H2O, dióxido de carbono, CO2. É a estrutura deles. Doutora, só Aí é o final, né? Que já acabou. Trazer. Doutora, só acrescentar que Sim. tem a fórmula eletrônica, né? Que são os pontinhos, mas pode ser usado também o X, né? Para representar. E a fórmula estrutural, né? Como que ela ficou assim, dividida. E no caso, o oxigênio ele precisou, né? De elétrons para completar. Aí ele pegou dos hidrogênio. Acabou ficando nessa forma estrutural aqui. Mas tinha mais alguém aí, não tinha? Tinha o Santiago. Acho que esse que falou agora foi o Santiago, senhora. O Edivaldo Ferreira, tá no Ferreira no WhatsApp. Ah, tá, o Edivaldo, tá bom. O Edivaldo que estava falando. O Santiago me disse que estava com problema no microfone, senhora. Ah, Santiago, você está conseguindo ouvir a gente? Você vai falar alguma coisa, Santiago? Você está com problema com seu microfone? Você tá falando no chat aí, professora. Eu tô olhando aqui. Aqui não chegou. Ah, tá. Problema com o microfone. Não consigo. Tá ok. Bom, então o Eduardo não apareceu, né? Não, ele tá trabalhando, ele trabalha cedo. Ah, tá. Então... Bom dia, professor. Aqui é o Caio, eu sou do grupo de ligações iônicas. Eu estava tendo problema para entrar na chamada. Eu sei, Caio. Então, deixa eu só anotar aqui o grupo 1, que os meninos apresentaram, mas ficou faltando. Então, eu vou voltar lá para você, só um minutinho.
Tá bom, obrigado. Grupo 1 agora, ligações, que foi ligações covalente, ligações iônica. Fala para mim de novo os integrantes do grupo 1, que eu acabei não anotando aqui. É o Caio, né? Caio, você chegou. Isso, o Rafael e o Thiago. Rafael e o Thiago. Tanto o Rafael quanto o Thiago já apresentaram. Sim. Então, só está faltando você. Você vai precisar projetar alguma coisa ou não? Não, só vou falar sobre as características. Você quer que eu coloque o artigo aqui ou não? A senhora que sabe. Vai precisar. Não vou precisar. Eu fiz um resumo para mim. Ah, ok. Pode falar. Ah, deixa eu só fechar meu microfone então, Caio, para você falar. Bom, como meus amigos já adiantaram sobre as ligações iônicas, eu fiquei com a parte das características e vou dizer um pouco aqui. Bom, as ligações iônicas, os elétrons são doados ou recebidos pelos átomos. Elas também podem ser chamadas de ligação heterovalente e é produzida entre cátions e ânions, daí o termo iônica. Vale lembrar que os íons são átomos que possuem uma carga elétrica por adição ou perda de um ou mais elétrons. Portanto, nas ligações iônicas, um ânion, íon de carga elétrica negativa, se une com um cátion, íon de carga positiva, formando assim um composto iônico por meio da atração eletrotástica entre eles. Aí, assim, podemos concluir que a ligação iônica é um tipo de ligação química baseada na interação eletrotástica que ocorre entre íons de carga oposta, ou seja, íons positivos e íons negativos. E dessa maneira um átomo ganha elétron e o outro sempre perde também. É isso, professora. Ok, então fechamos ligação iônica e covalente? Tá, admitir. Divino? Está entrando como convidado, você não tem um e-mail institucional, é isso? Bom dia, bom dia. Consegue me ouvir? Pessoal, eu vou fazer. Pode falar, Divino. Pode falar. Bom dia, professor. Bom dia. Entrando como convidado, é porque você está sem um e-mail institucional? Eu tenho, só porque eu não consigo. Entrar com o e-mail institucional? Eu já tentei, abaixei já o aplicativo, né? Não deu certo, não. Deu não? Você olhou lá aquela parte lá do tutorial, como é que faz? Olhei. Nada disso adiantou para você? Não, aí mesmo assim não deu certo, não. Aí eu abaixo aqui, não dá. Aí eu coloquei já o meu tem o e-mail institucional lá, tudinho, mas e não funciona. Nenhuma das três opções. Uhum. Certo. Normalmente funciona, né? Teria que ver se há algum problema com relação à configuração aí, né? É porque eu tenho tentado e não consigo, de forma alguma. Eu já abaixei, já eu tenho aqui o aplicativo. Uhum. Quando eu acesso, tem as opções lá para acessar, né, as três formas. Eu clico ali não, pela web, não acessa. Aí é problema. Tá. Eu vou conversar com o pessoal do TI, porque tem alguns alunos com dificuldade, não era para estar. Mas vamos lá. Bom, pessoal, tem ainda, né, a ligação metálica. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, até projetei aqui. Deixa eu ver quantas horas vai ficar baixo.
Eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu já mostrei isso aqui para vocês na última aula, né? Mas eu vou voltar aqui um pouquinho. E antes de dar a oportunidade para o pessoal de ligação metálica continuar. Pode ser? Já disse, quem que é o da... Alguém aí ficou feliz. Quem que é o pessoal da ligação metálica? Sou eu, professora, eu que estou responsável pelas ligações metálicas. Ah, tá. Então tá ok. Então, você teve problema para entrar? Eu não, mas uma pessoa do meu grupo está tendo problema para entrar. É estranho isso. Bom, vamos lá então. Tem e-mail institucional também? Porque o caminho é entrar pelo Moodle com e-mail institucional. Certo? Que aí vocês conseguem. Bom, vamos só pensar aqui um pouquinho, porque quando os meninos trouxeram aí sobre ligação iônica, também sobre ligação covalente, apesar de que eu comentei na nossa última aula, mas ainda está muito, vamos dizer assim, né, configurado, né, muito ligado ainda, já que a gente está falando de ligação, né, está muito ligada ainda àquela concepção do ensino médio, não tá? Ela é forte, né? Não é, Arthur? Tiago? Deixa eu só fechar aqui. Tá? Pois é, professor. Tá meio que complicado isso, porque vocês acabam ficando com aquela concepção, né, que são os gases nobres que são estáveis, e eles são estáveis porque tem 8 elétrons na camada de valência, né, regra do octeto, e tudo isso nós vamos ter que esquecer. Porque não é por aí o caminho, isso é uma consequência. Aqui a gente tem que discutir, né? É igual você ir ao médico, né? E o médico discutir com você a consequência, né, da doença. Tratar, na verdade, a consequência e não a causa. Certo? Então, parece que os alunos do ensino médio, eles ficam muito aí no tratamento, pensando na consequência, mas não esquecem de trabalhar a causa. E a gente tem que mudar um pouco essa percepção, tá? Por quê? Porque a química é uma disciplina extremamente importante e prática na área de vocês. A área de engenheiro de controle de automação. Né? Então, a área como profissional, você vai precisar dessa ferramenta química. Por isso que você tem ela aqui na disciplina de base, tá? E aí ela tem que ser mudada. Essa concepção da química não pode ser mais aquela concepção que você viu no ensino médio, que está ali, né, não tratando a causa. Então, uma ligação química, ela acontece para unir átomos, mas qual é o objetivo? O objetivo é você ter ali uma questão de estabilidade. E essa estabilidade, ela está relacionada o quê? Com menor energia. Então, uma molécula, ela só será formada, um composto só será formado, né, se eu tenho uma condição mais estável, e a condição mais estável, ela está relacionada com menor energia. Às vezes, essa condição de menor energia e mais estável coincide com 8 elétrons na camada de valência. Mas nem sempre. Aí vocês falam, tem uma exceção, o hidrogênio. Não é só hidrogênio, não. Então, na verdade, as exceções, normalmente elas vêm, né, como eu falei para vocês, eu não gosto dessa palavra exceção, porque para escrever, ela já é o quê? Complicada da língua portuguesa, né? Uma palavra exceção, ela é uma aberração, né, na verdade, né, na língua portuguesa. E aí diz, com exceção dos gases nobres, os demais átomos têm a tendência a formar moléculas. Mentira, isso aqui também está errado. Por quê? Porque logo em seguida ele vem contradizendo, né? Porque os gases nobres também formam moléculas. Gases nobres também formam, né? Eles não formam moléculas entre si,
mas eles podem formar moléculas. Olha aqui os gases nobres formando moléculas. Eu tenho molécula do xenônio, né, com flúor, tá vendo aqui? Do xenônio com oxigênio, do criptônio com flúor. Os únicos gases nobres que ainda não se formam moléculas é o argônio, o neônio e o hélio. Os demais, todos formam molécula. Sabiam disso? Eu falei isso na última aula, não falei não, pessoal? Já desci, isso aqui é foi eleito para poder lembrar da aula passada. Falei ou não? Falou. Falei, né? Falou. Então, e por que os outros elementos, né? No caso, o argônio, o neônio, o hélio, ainda não formam moléculas? Por causa disso aqui que eu mostrei para vocês, com relação ao raio, lembra? Que o raio está relacionado com o quê? Com aquela força, né, nuclear que nós temos entre características positivas. A caneta está escrevendo? Vamos lá. Positiva no núcleo, negativa na eletrosfera, que vem de encontro ao modelo atômico de Rutherford, que caiu em desuso, né? Exatamente por isso, porque o elétron ia se chocar com o núcleo, né? Então, assim, mas eu tenho cargas positivas no núcleo que estão atraindo as cargas negativas na eletrosfera. Nós só sabemos que ele não vai se chocar exatamente porque o elétron tem um pacote energético, né? Uma energia estacionária. Mas nós já sabemos, por exemplo, que o núcleo pega elétron da eletrosfera, chamada captura eletrônica. Aí é uma reação nuclear, né? Que vai pegar elétron da eletrosfera. Então, o elétron vai para a eletrosfera, o núcleo pega elétron da eletrosfera, inclusive isso já é comprovado. Mas então eu tenho que tirar daquela concepção minha que, o hélio, né, número atômico 2, se eu fizer a distribuição eletrônica do hélio, tem 2. Por que o hélio não se liga, gente? Se eu fizer um neônio, número atômico 10, um S, 2 S, 2 P. Vamos lá. 2, 1, 2, 4, 1, 6, 10. Camada de valência é a última camada. Não é isso? Camada de valência é a última camada. Se eu colocar a minha última camada aqui, a nível de orbital, que foi aquilo que eu falei para vocês, vocês não podem esquecer disso nunca, né? Eu tenho o quê? 2 elétrons no subnível S. E se eu colocar aqui a minha camada a nível de orbital do subnível P, subnível P eu tenho 3 orbitais, 6 elétrons. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, todos os orbitais completos. Se os orbitais estão completos, né, a condição de estar completo me dá aquela condição de menor energia e maior estabilidade. Certo? Maior estabilidade. Quanto menor a energia, maior a estabilidade. É essa a condição. Por isso que eu digo, o neônio não se liga. Não se liga por 2 fatores. Primeiro, estou com todos os orbitais completos. Então, tem uma menor energia, mais estável. E ainda, os elétrons que estão na camada de valência, eles estão muito próximos do núcleo. Estão extremamente próximo do núcleo. Como assim, professor? Olha, eu tenho lá 10 prótons no núcleo e eu tenho a primeira camada com 2 elétrons e a segunda camada com 8 elétrons. Então, esses elétrons aqui têm uma atração muito forte pelo núcleo, carga positiva e carga negativa. Então, é muito difícil arrancar um elétron desse. Eu vou gastar muita energia, alta energia de ionização. Aí, então, o pessoal do grupo 1, grupo do Rafael, grupo do Caio e grupo do... foi quem mais falou? Rafael, Caio e
Eu, Tiago. Tiago, foi inclusive você que começou, né, Tiago? Tiago, tá faltando uma coisa importantíssima, Tiago, Rafael e Caio, que vocês vão trazer na próxima semana. O que é energia de ionização? Quando que isso acontece e por que que isso acontece? Eu quero que vocês expliquem isso aqui, ó, para a próxima semana. Ok. Ó, eu quero que vocês expliquem isso aqui, ó. Energia de ionização. Em relação ao raio. Certo? Que está no artigo, inclusive. Então, eu quero que vocês tragam para mim, né? Essa condição aqui, ó. Essa condição aqui, porque quando que é que acontece a ligação química? Quando que ela vai acontecer? Né? O que que é força repulsiva? O que que é força atrativa? E quando que vai acontecer, então, essa ligação? Isso aí cabe tanto a ligação iônica quanto a ligação covalente. E aí depois, sim, eu quero que vocês mostrem para mim isso aqui, ó. Formação, vocês falaram do cloreto de sódio, não falaram do cloreto de sódio? Mas o que que é energia absorvida? O que que é energia liberada? O que que é um processo exotérmico? Como que isso funciona? Como é a formação desse composto para chegar no cloreto de sódio? Então, na verdade, vocês não olharam muito bem o artigo, né, ele traz isso muito bem. Olha lá. Energia requerida para retirar o elétron do átomo, potencial de ionização e afinidade eletrônica. Está aqui. Eu quero que vocês expliquem o que é isso aqui. Potencial de ionização, afinidade eletrônica. Quando que isso acontece? Por que que isso acontece? Não é a consequência, é a causa. Ah, e aí eu quero que você explique para mim, né, que está dentro do conteúdo de vocês explicar, né, essa tabelinha aqui, ó, afinidade eletrônica e potencial de ionização dos elementos segundo período. Epa, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio. Olha lá que interessante o que, que aconteceu com o neônio. O que, que eu falei de especial com relação ao neônio? Acabei de falar uma coisa aqui. O que, que é essa configuração da camada de valência com os orbitais completos? Que, coincidentemente, são 8. Ah, e o hélio, professor? O hélio só tem 2. Ele se liga? Aí por que que ele não se liga? Ué, simplesmente porque o orbital dele está o quê? Completo. E se eu tenho o orbital completo, eu estou nesta condição. Menor energia, maior estabilidade. E pense comigo, olha lá, 2 prótons, carga positiva, puxando 2 elétrons. Esses 2 elétrons estão muito juntinhos com as cargas positivas, muito atraído pela carga positiva. O raio do hélio é grande ou é pequeno? Do átomo de hélio? Tem um raio grande ou um raio pequeno? O que vocês acham? Comparado com o neônio, o raio do hélio é maior ou menor? Menor? Bem menor. Olha lá, olha aqui. Olha lá o raio do hélio. 99 picômetro. Olha o raio do neônio, 160 picômetro. Olha a energia de ionização do hélio, 2.370 kJ por mol. Olha a energia de ionização do neônio, 2.080. O que é essa energia de ionização? Eu quero que o grupo 1 explique para nós. Nós já comentamos sobre isso, mas, né, pense, né, é necessário grande quantidade de energia para desemparelhar os elétrons, romper o nível completamente preenchido e promover o elétron para um outro nível. É o que eu acabei de mostrar para vocês. Nível completamente preenchido. Estou numa condição de menor energia, maior estabilidade. Para eu sair dessa condição, eu tenho que injetar muita energia. Por isso, né, se eu injeto muita energia, essa energia de ionização é alta.
E olha, quanto menor o raio, maior a energia de ionização. Conforme o raio vai aumentando, o que vai acontecendo com a energia de ionização? Maior raio, menor energia de ionização. Tudo coerente, não tem coerência? É lógico, porque quanto mais afastado do núcleo, mais solto está o elétron. Mais solto está o elétron, mais fácil eu retirar o elétron. Se é mais fácil eu retirar o elétron, menor a energia para eu injetar no elétron para ele sair. Porque ele está menos preso por causa das cargas positivas que estão mais afastadas, aquela atração próton-elétron. A atração eletrostática, que inclusive alguém falou aí. Mas é preciso mostrar isso. Ok? Entenderam o grupo 1? Entendi, professor. Entendeu, Caio? Então, você vai ter que voltar e fazer isso. E agora vamos lá no grupo 2. Né? O grupo 2... Só um minutinho. Ligação covalente. Eu quero que vocês, né, cheguem à conclusão, né, mostrando aqui através da ligação covalente. Vocês falaram que é o compartilhamento, que acontece quando, né, os dois átomos têm a necessidade de completar o seu orbital. Aí alguém mostrou, inclusive, né, que seria a ligação covalente, seria um elemento eletronegativo, mais um elemento eletronegativo. Alguém comentou isso aí, né? Falar é um ametal com hidrogênio ou é um ametal com ametal. Como assim? Que significa isto, né? Isso aqui foi ao vocês comentaram, inclusive. Né? Então, eu quero que vocês cheguem nessa... Isso aqui tudo é sobre ligação iônica, que nós vamos ainda discutir, mas eu preciso esperar os meninos falarem, né? Ligação iônica ainda, que é a ligação dos meninos lá. Então, alguém precisa, né, tem a tendência parecida, ou seja, precisam receber elétrons, potencial de ionização, voltando aqui só um pouquinho, no nosso artigo. Ligação iônica, pessoal, eu quero que vocês comentem essas equações aqui, eu não quero que vocês deduzam as equações, não. Mas eu quero que vocês comentem que é exatamente aquela energia de rede, tá? E que, por exemplo, vou só deixar mais claro, alguém já pegou sal de cozinha? Vocês já falaram hoje que o sal de cozinha, o maior componente do sal de cozinha, quem que é? Cloreto de sódio. Vocês deram exemplo aí. Pegar o cloreto de sódio, essa substância aqui, cloreto de sódio, e colocar ele para aquecer, para ele mudar de estado físico, estado de agregação, do sólido para o líquido. Fizeram isso? Alguém já fez em casa esse experimento? Tem nenhum cientista aqui? Queria passar o sal sólido para o líquido? Vocês fizeram isso, pessoal? Conseguiram? Nunca tentei, não. Nunca fiz, não. Não, né? E não vai conseguir também, que a temperatura de fusão do sal é acima de 700 graus. Né? E por quê? Exatamente por causa dessas equações aqui, que eu quero que o pessoal da ligação iônica explique. Tá? Essa equação aqui, vocês lembram? Sim. A senhora falou aí do sal, eu queria fazer, mas depois a senhora acabou com a alegria. Então, você não vai conseguir, na sua temperatura aí da sua chama do fogão, da churrasqueira, isso não vai acontecer. Tá ok? Então, eu quero que vocês conhecem essa equação aqui, lá da física, lembram dela? Já estudaram na física, não já? Não. Não? Não, que eu me lembro. Não, então vocês voltam lá, dá uma olhadinha lá no ensino médio, na física, tá? Isso aqui está relacionado com campo elétrico.
Cargas positivas, cargas negativas, campo elétrico, tá? Eu quero grupo 1, explicando, não quero que vocês deduzam a equação, mas o que está trazendo essa equação? E eu quero que vocês expliquem essa tabela aqui, ó. Afinidade eletrônica e potencial de ionização, tá? E olha lá a diferença da afinidade eletrônica do neônio com o potencial de ionização do neônio, tá? Quero que vocês expliquem isso aqui para mim também. Para mim não, para os colegas, né? Depois, pessoal da ligação covalente, né? Vocês falaram aí da ligação, teve aí o nosso amigo que... Pode falar, levantou a mão, Divino, pode falar. Divino, estou te ouvindo, pode falar. Divino Sebastião, que está como Divino Sebastião, pode falar. Está me ouvindo? Levantou a mão, mas não, acho que não está ouvindo. Pode falar, estou te ouvindo? Não, acho que seu microfone está com algum problema. Tenta conectar ele novamente. Vocês estão conseguindo ouvir o colega? Não, senhor. Não, né? Não. Não estamos conseguindo, Divino. Eu não sei se é Divino ou se alguém entrou com o nome de Divino, que entrou como convidado. Não consigo. Escreve aí no chat para nós, por favor. Bom, pessoal, enquanto o nosso colega está tentando ali organizar o microfone dele, tenta organizar, que aí você escreve no chat, tá? Ligação covalente, vocês falaram aí, quem foi o grupo mesmo? O Arthur, senhor, sou eu. Arthur, desculpa, tenho que olhar no que eu anotei, por isso que eu anotei, senão eu esqueço. Arthur, vocês falaram aí da ligação do HCl, falaram da ligação do nitrogênio, se mostraram a ligação do nitrogênio, que é uma tripla ligação, né? Não falaram do flúor, mas falaram do hidrogênio. Mas eu quero que vocês, inclusive, comentem a ligação. Deixa eu colocar aqui, né? Tudo bem, vocês falaram aqui a ligação do HCl, aí vocês até fizeram assim, o hidrogênio tem um elétron desemparelhado e o cloro tem 3 orbitais completo e um desemparelhado. Professor, como é que eu sei disso? Distribuição eletrônica. Eu vou lá, pego o meu hidrogênio, faço a distribuição, ó, 1s1. Eu tenho um orbital com um elétron. Tá ele aqui, ó. Certo? Pode falar, Divino. O seu microfone não está funcionando. Tenta desconectar e conectar novamente. O cloro, ele tem, ó. Vocês ainda, inclusive, comentaram, tem 17 elétrons, porque o número atômico é 17 prótons, 17 elétrons. Foi assim, Arthur? Alguém aí comentou. Aí como? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. Posso esquecer disso aqui, não. Eu tenho que saber, ou eu pego a tabela e olho. As duas coisas têm que estar em mãos. E vou distribuir os elétrons aqui, ó. 2, 1, 2, 4, 1, 6, 10, 1, 2, 12 para 17, 5. Não é isso? Camada de valência é a terceira camada. Se eu faço a representação da terceira camada, eu tenho, o subnível S com 2 elétrons e o subnível P com meus 3 orbitais com 5 elétrons. Então, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5. Olha aqui para vocês entenderem. Isso aqui é importante. Orbital completo. Orbital completo. Orbital completo. E orbital semi-preenchido.
Semi-preenchido. Aonde que vai acontecer a ligação? É este orbital que está semi-preenchido com este orbital que está semi-preenchido, formando um orbital molecular. Teoria do orbital molecular. Tom, Divino, pode falar. Vamos ver se eu consigo te ouvir. Vamos ver se funciona. Agora deu certo. Deu, consegui. Glória a Deus. Glória a Professora, Deus. é o seguinte, igual eu não perdi tanto de aula por causa desse problema do acesso, e eu estou vendo essa questão aí da apresentação. Aonde que eu fico nessa questão? Ué, nós ainda estamos no início das apresentações. Calma lá que eu já vou te encaixar numa aqui. Pode ficar tranquilo. E outra questão também, perturbando a sua aula aí, eu peço desculpa os colegas também, quanto esse acesso aí, nesse link aí que os meninos me enviou, tem 3 opções. Computador, são 3 opções que aparecem. Qual a melhor opção para mim? E porque o meu nome aí, institucional é Sebastião Marciel, aluno, @ não sei o que lá. O caminho, você entrou como convidado. O caminho, você precisa fazer um e-mail institucional, entrar na plataforma Moodle. Lá tem o tutorial do Teams. Você deve baixar o aplicativo. Se você tiver o seu computador, tiver condições de assistir aula no computador, o melhor caminho é o computador. Você vai baixar o aplicativo no seu computador e aí todo dia, quando for na aula, sempre a mesma sala, é o mesmo caminho. E a partir do momento que você entrou como participante, você não mais precisa pedir autorização, você sempre vai cair na sala. Então, a dificuldade inicial para entrar, mas depois não. Se alguém está tendo algum problema, pode ser de conexão, de internet, uma outra história, mas a plataforma funciona assim. Eu já tenho aí desde o início que nós começamos as aulas online, eu uso essa plataforma. Tem hora que eu tenho problema com relação à conexão, internet. Então, professora, eu já baixei centenas de vezes a plataforma lá, o link lá. Só que quando vai ao acesso, tem a opção lá. Web, como não sei o que lá, e iniciar a sessão agora. Quando eu clico em uma das 3, aparece meu e-mail institucional, tudinho, a minha senha. Aí eu clico para acessar, ela não acessa. Porque você entrou com e-mail institucional, então. Sim. Eu estou entrando agora na sua aula porque me enviaram um link. Exatamente. E eu aceitei você como convidado. Certo? Mas o caminho não é esse. O caminho é com e-mail institucional dentro da plataforma Moodle, baixando o aplicativo no seu computador. Então, professor, eu acesso a plataforma Moodle, tudinho, o Meet, tudinho. Só não consigo o Teams aí, ó. O Teams, Divino, é o seguinte, é uma plataforma, não é só de videoconferência, como o Google Meets, né? Ela é da Microsoft, ela é uma plataforma acadêmica. Então, a partir do momento que ela é uma plataforma acadêmica, ela é uma plataforma mais pesada. Vocês vão ver que nossas atividades, né, que nós executamos, nós fazemos linkado dentro do Moodle, mas que cai dentro do Teams. Então, eu vou tentar novamente aqui, mas na próxima aula sua, se eu não conseguir... Entra como convidado, igual você entrou hoje. Tá, ok. Aí o link é esse mesmo que me enviaram, né? Exatamente, é o mesmo link. Tá? Então tá bom, desculpa aí, obrigado. Nada. Então aqui você pode entrar num dos grupos que está rodando ainda, que vai voltar aqui. Só terminando essa explicação, eu já vou comentar aqui. Você pode entrar no grupo do Arthur, por exemplo, ou no grupo do Tiago. O que acontece aqui, pessoal? Então, eu estou formando aqui um orbital molecular a partir de 2 orbitais atômicos. Teoria do orbital molecular, que quem vai explicar isso é um grupo aí, né, nas próximas aulas aí. Então, é preciso entender isso. Não é teoria do octeto, mas sim gerando um orbital com os 2 elétrons.
e dando estabilidade tanto para o hidrogênio e para o cloro. Mas, por exemplo, pessoal, então, agora da ligação covalente. Eu quero que vocês expliquem para mim, eu acho que eu falei isso na semana passada, mas se eu não falei, vou falar. O3. Como é que forma? Eu acho que eu até comentei. Falei, vocês conhecem essa substância, O3? Arthur, comentei? Eu não estou lembrando, não. Não? Mas vocês conhecem essa substância aqui, O3? Não, professora. Gás ozônio. O famoso gás ozônio, camada de ozônio. E o pessoal hoje tem usado muito também na área de saúde, vocês já ouviram falar? Ozonioterapia. Alguém já utilizou da ozonioterapia? Já ouvi falar, já, professor. Já ouviu, né? E isso tem tudo a ver com as ligações. E aqui o que eu tenho? 3 átomos do elemento químico oxigênio. Pessoal da ligação covalente. Eu quero que vocês expliquem para nós como é que forma essa ligação entre esses 3 átomos de oxigênio. Certo? Então, ó, parando aqui. Semana que vem, aí o Divino, você pode entrar no grupo do Arthur ou no grupo do Tiago. O grupo do Arthur é de ligação covalente, pode ser, Arthur? E o do Tiago é de ligação iônica. Hoje eles explicaram, mas eu estou pedindo para eles, por favor, encarecidamente, retornarem e agora fazerem uma leitura um pouco mais carinhosa, né? E realmente saindo um pouco daquela concepção arraigada do ensino médio, apesar desse artigo ser voltado para o ensino médio, né? Mas ele tem mais como se diz, a causa e não a consequência. Ler isso aqui, pensar no que eu falei e tentar aqui trazer a compreensão de vocês com relação à afinidade eletrônica e potencial de ionização e a equação, né? A equação de energia de rede, interação entre 2 cargas, tá? Carga positiva e carga negativa. Vai lá na física, dá uma olhada nessa equação, trazer a explicação por que da aplicação desta equação em compostos iônicos, e aí vai de encontro àquilo que eu falei, mas não expliquei, só citei. O sal de cozinha, o cloreto de sódio, mudar de estado físico, aqueceu, precisa de temperaturas acima de 700 graus, mas por quê? Qual é a causa que eu preciso de de temperaturas elevadas? O que tem que eu não consigo passar do estado sólido para o estado líquido? Está aqui, está nessa equação. A matemática explica tudo, tá? Tudo é equacionado. E eu quero que, por favor, que os meninos de ligação covalente expliquem para mim, além dessas ligações que eles mostraram, e a nível de orbital, formando, né, estabilizando, porque estou naquela condição de menor energia, né? E eu quero que vocês expliquem, então, entra aqui, né, tem uma ideia, né, tinha um aluno meu da engenharia aí que ele foi tão a fundo nisso que ele foi estudar, né, inclusive foi aprender alemão para poder pronunciar esse nome corretamente, tá? Schrödinger, equação de Schrödinger. Vocês não precisam aqui deduzir, né, a equação de Schrödinger, mas ela vai explicar essas questões. Porque aí, a partir dessa explicação mais aprofundada, os nossos colegas, né, vão ter condições de pensar um pouquinho melhor na equação de Schrödinger para falar de teoria do orbital molecular, tá? Que é aqui a equação do nosso amigo, e falar um pouquinho mais sobre, né? Inclusive, hoje, vocês, Arthur, falaram da fórmula da água, não falaram? E lembra que vocês mostraram ela formando um ângulo de 180 graus. E não faz isso, não acontece dessa forma. Tá? Porque senão a água deixaria de ser solvente universal. Aqui tá, ó. Então, o pessoal aí do Tom vai explicar isso, e depois o pessoal da TLV vai vir completando com relação à geometria da molécula, tá? Teoria de ligação de valência.
e aí, finalmente, o pessoal de ligação metálica. Hoje estou chamando ligação metálica, mas ligação metálica é depois de tudo isso aí. Certo? Entendemos ou não? Pode falar, Divino. Seria porque foi muita informação para os meus neurônios aqui, que estão pouco. Não tá não, Divino. Tá jovem ainda. Essa questão Neurônio aí, pouco é a professora. A professora que já queimou bastante. Isso a aqui gente é o vai falar seguinte. sobre explicações de ônibus e explicar só isso? Isso, explicar, mas fundamentado nesse artigo. Esse artigo está lá na plataforma Moodle, disponível para vocês fazerem essa leitura. Nós já estamos, não sei se você está assistindo nossas aulas, mas todas elas são gravadas. Você pode entrar lá na plataforma Moodle e assistir as aulas anteriores também, caso você tenha tido algum problema e você não conseguiu chegar aqui. Então, a gente vem comentando, né, a parte de modelos atômicos, depois a gente entrou na parte de ligações químicas, e daí eu comentei bem a questão da estabilidade, mas aí eu joguei para vocês o artigo, para vocês fazerem a leitura e começarem a fazer essa troca, ida e volta, ida e volta. E isso inicialmente não é fácil, mas vocês vão amadurecendo nesse sentido, né? Para que essa aula não fique, né, avenida de mão única, ela torne-se uma aula de avenida de mão dupla. Tá certo? Então, ó, Divino, eu vou baixar a lista de presença. Provavelmente, o seu nome não vai aparecer, porque você está como convidado. Não precisa ficar preocupado com isso. Tá bom. Tá? O importante é a gente acompanhar aqui os conteúdos. Então, se não der também na próxima aula, entre como convidado, que a gente vai levando até você conseguir resolver esse problema aí. Tá? Pessoal, dúvidas? Arthur, seu grupo entendeu? Tiago, seu grupo entendeu? Professora, então, para a gente falar sobre o O3, né? O3, explicar o O3. E depois sobre a equação, né? Isso. A equação é o grupo do Tiago, ligação iônica. Ah, então, a gente é só o O3, então. O O3. A partir do O3, Arthur, você traz para mim também, esqueci, né? A equação de Schreiber, nossa, né? Isso, exatamente também, Arthur, né? Tentar trazer essas informações sobre a equação aí do nosso amigo alemão aí, né? E o grupo do Tiago falar sobre potencial de ionização, afinidade eletrônica e a equação, né, de atração entre as cargas, né, da física, né, força elétrica, carga positiva e carga negativa. E por isso que os compostos iônicos têm alta temperatura de ebulição. Então, correlacionar isso, o artigo traz isso muito bem. Tá certo, Tiago? Tá bom. Tá? Então, tipo, o meu grupo, então, tipo, a minha apresentação ela tem que ser mais fundada naquele artigo, né? Então. Ela pode ser, o artigo é a sua referência, você pode complementar. Agora, faltar não. O que aconteceu hoje é que faltou. Na verdade, vocês ainda estão muito presos à questão do ensino médio. Nós vamos sair disso. Nós temos não só consequência, eu quero saber a causa. Né? Nós precisamos trabalhar isso. Sim, pode falar. Essa questão da apresentação, porque eu estou mais, igual eu te falei, estou mais perdido que esse cego tiroteio. A apresentação é nessa plataforma aqui também, por exemplo, eu vou pesquisar, eu vou ter que postar, o que eu vou ter que fazer um slide? Você vai entrar aqui, Divino, ó, você entra aqui, eu coloco você como um apresentador, se você tiver o slide, e você projeta o seu slide. Você participa da aula, você interage aqui, você é um participante. Então, você tem muitas ferramentas disponíveis para você participar dentro da nossa aula. Então, você vai, igual os meninos aqui hoje, o grupo do Arthur. Eu coloquei o Arthur como um apresentador e ele disponibilizou os slides dele aqui e foi explicando em cima do slide dele. Isso aqui vocês vão ter que acostumar, porque a gente tem ainda muito chão pela frente para discutir a parte de eletroquímica, corrosão, conforme eu apresentei o plano de ensino para vocês. Só para tirar minha dúvida. Quando eu for apresentar, e no caso, você liberar para mim,
vai ser nessa mesma janela aqui, né? Tudo aqui que acontece é aqui, pode ficar tranquilo. Aí Você eu vai vou estar clicar aqui. onde para o meu slide ser apresentado. Você está vendo minha tela de apresentação? Sim. A sua vai ser a sua que vai ser colocada aqui. Só que, na verdade, eu estou usando aqui uma lousa. Eu uso lousa, né, digitalizadora, e eu uso o slide. E eu associo as duas coisas. Eu trago um pedaço do slide e jogo aqui. Não necessariamente você tem que ter uma lousa aí, se não é professor. Mas você pode usar o seu slide. Aí, como que eu vou incluir esse slide nessa janela? Eu vou te dar a ferramenta para você fazer na hora. Certo. Tá? É o que eu fiz hoje com o Arthur. É porque eu vou fazer ela, né? Vou fazer o slide lá. Eu vou ter... Você está no grupo. Qual grupo você vai entrar? O grupo do Arthur ou do Tiago? Do Arthur, né? Então, você vai entrar no grupo do Arthur, você conversa com ele. Porque você vai contribuir lá e ele já tem, inclusive, os slides prontos. Ele só vai fazer um complemento. Então tá beleza. Tá beleza? Pode Divino, falar. eu vou colocar você no grupo lá, Divino. Tá bom. Obrigado, Arthur. Nada? Pode ficar tranquilo, Divino. Vai dar tudo certo. Você vai caminhar junto. Quem mais quer perguntar alguma coisa? Só complementar, professora. Tanto eu quanto o Raimundo, nós dois ficamos sem grupos. Ué, Jardeci, você que anotou para mim, você ficou sem grupo? Foi na hora de complementar eu acabei ficando sem. E o Raimundo também está sem grupo. Quem é da teoria do orbital molecular? Júlia. É a Júlia. Júlia. Tá aí, Júlia? Tem também a teoria da ligação valência também, que é o Tiago Sabino. Pois é, mas eu tenho que dividir. A Júlia não está aqui, não. Então, Jardeci, você entra na teoria do orbital molecular. E o Raimundo, você está aí, Raimundo? Ele está sem microfone, mas ele está ouvindo, professor. Está ouvindo, né? Então, Raimundo, quem que é que você falou que é o da teoria de ligação de valência? O Tiago Sabino. Tiago Sabino, você está me ouvindo, Tiago? Tiago Sabino, tá aí? Não, tinha um Tiago Marques. Acho que também não está, não. Não está. Então, já desci, coloca o seu nome na teoria do orbital molecular, por favor, e coloca do Raimundo na teoria de ligação de valência. Pode ser? Tudo bem. Porque os grupos que vão ter mais dificuldade para explicar é teoria do orbital molecular e teoria de ligação de valência. O grau de complexidade é maior. Certo? Ligação iônica covalente não é tão difícil, viu, Arthur e Tiago? Mas é preciso discutir aquelas causas. Que isso também vai melhorar as condições para quem vai falar teoria de orbital molecular e teoria de ligação de valência. Por isso que eu estou pedindo para vocês retornarem na próxima aula. Combinado, pessoal? Tranquilo? Ô, professora. Tranquilo, Murilo? Professora, eu também preciso entrar em algum grupo. Eu fiquei sem. Ficou sem também? Então entra lá na teoria do orbital molecular. Quem é que está nesse grupo mesmo? O Jardeci. Jardeci, eu já elegi ele hoje como representante, porque a Júlia não apareceu. Da teoria do orbital molecular. Gente, só conversando aqui com vocês. Obrigado. Essa é nossa primeira avaliação. Tá? Como, não sei se vocês estão lembrados, no primeiro dia de aula eu apresentei para vocês o plano de ensino, e eu falei para vocês que raramente a gente precisa aplicar prova. Lembram disso? Sim, professor. Mas a prova não vem a partir do momento que a gente tem as interações, né? E essas interações elas têm que realmente acontecer de forma a crescimento. No início, ligações, normalmente a gente tem um pouco de dificuldade mesmo, normal. Mas é preciso ali ir agregando. Eu deixei, inclusive, para vocês, lá na plataforma Moodle,
alguns modelos de seminários que aconteceram no semestre passado e no outro anterior, se eu não me engano, de colegas de vocês, do que é realmente o modelo de prova que nós vamos efetuar daqui um mês e pouquinho, que a gente já começa trabalhando, né? Na verdade, um mês e pouquinho, não, né? Nós estamos em outubro, né? Estou perdendo aqui a nota. A gente ainda tem novembro e dezembro, né? E depois, janeiro e fevereiro, confere? Janeiro e fevereiro. Então, é isso mesmo. Novembro e dezembro, né, eu consigo aí fechar a parte que refere a essa sustentação para vocês e deixar os trabalhos já para vocês ficarem estudando no Natal e no Réveillon, que quando a gente volta depois do Réveillon, a gente começa as apresentações. E aí é puxado. Tá? Então, é preciso que vocês realmente aqui, a disciplina exige um pouco, tá? Tranquilo? Então, por hoje é só, vou parar a nossa gravação, parando a gravação.